Meu nome é Glaucia Trevisanuto, sou do GG Trevisanuto, hoje aqui com o Dr. Guilherme Trevisanuto. Tudo bem, doutora? Boa Oi, tarde. doutor, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa noite Boa para quem noite. estiver escutando. Hoje o Dr. Guilherme vai conversar com a gente um pouco referente direito previdenciário. Sim, direito previdenciário. Doutor, em qual momento da sua vida você decidiu atuar no direito previdenciário? Como foi a sua jornada? Bom, na verdade, eu comecei bem cedo, na época, meados lá de 2006, 2005. Até então, estagiário, faz tudo no escritório. Um jovem! E foi bacana, né? Como não, até hoje, né, não há necessidade de você ser advogado para administrar, né, um processo perante o INSS. Então, comecei ali, fui pegando gosto, acabei entrando na faculdade de Direito com muito custo, muito tropeço aí no meio do caminho, consegui me formar, passei na OAB. De primeira, diga-se de passagem. De primeira, mas graças a Deus estou caminhando nesse meio previdenciário já faz um certo tempo e é gostoso, cansa bastante, mas é gostoso. E é uma área que a gente acaba, né, pela insistência, pela paciência, a gente acaba dominando. E tudo acaba fluindo um pouco mais fácil, né? Vamos se dizer assim. E cá estou eu, já há alguns aninhos aí de bagagem. Doutor, a palavra é meio complicada, né? As pessoas não entendem muito bem. Algumas pessoas, direito previdenciário, INSS, direito tributário. Explica pra gente um pouco, né? Direito previdenciário, ele atua em qual área? Bom, o direito previdenciário, ele é uma área do direito, tá? Que, como eu posso dizer, ele cuida, tá, da Seguridade Social, que é previsto na Constituição Federal. Seguridade Social é o quê? É a saúde, tá? É a previdência e é a assistência social, certo? São direitos constitucionais. Certo. Então, o que ocorre? O direito previdenciário, ele atua especificamente nessa área, né? Então, o que ocorre? A partir do momento que nós temos uma pretensão resistida por parte do INSS, uma negativa, uma revisão e etc e tal, como também, tá? A concessão de benefícios é nessa área que o direito previdenciário atua, né? Então, nós fazemos com que a legislação previdenciária seja aplicada ao caso concreto que nós temos do segurado, da segurada, enfim, daquele que estiver necessitando do benefício previdenciário, do amparo assistencial, que queira estar pleiteando uma revisão num benefício que entende que esteja sendo pago indevidamente, no reestabelecimento, né, de um benefício previdenciário que tenha, porventura, sido cessado. Então, é uma área bem abrangente, né? É uma área bem abrangente. E tudo ali interligado. Entendi. Doutor, o que é o INSS? Vamos lá. O INSS, ele é um órgão responsável pelo gerenciamento, tá? Pela operacionalização dos benefícios que são abarcados pela legislação previdenciária. O Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Que é o INSS, o INPS, que o pessoal mais antigo lembra, né? Então, ele é o órgão do governo, é a autarquia federal responsável por gerir, né, os pagamentos, as análises de benefício, as revisões administrativas. Então, tudo depende dele para que essa máquina toda que movimenta milhões de benefícios, que recebe milhões de análises mensais, anuais, enfim, que possa ser
analisado, concedido e etc. Entendi. Doutor, explica pra gente. Quem tem direito aos benefícios do INSS? Bom, vamos lá. Antes de falar a respeito de quem tem direito aos benefícios do INSS, né, nós temos que ter em mente sempre o quê? Seguridade social. A previdência social, ela é um seguro, tá? Certo. Então, o que acontece? A pessoa, para ela ter direito a algum benefício previdenciário, é obrigatório que ela tenha a contrapartida dela, certo? Ela é obrigada a ter a contribuição, tá? Então, para ter direito ao benefício, tem que contribuir com o INSS. Certo. Aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, a aposentadoria do deficiente, uma aposentadoria por invalidez, né? São benefícios que demandam de contribuição, certo? Então, a princípio, todos os benefícios previdenciários, tá? Exceto os assistenciais, todos os benefícios previdenciários, eles têm que ter a contribuição, que é a contrapartida. O governo, tá? O INSS, no caso, ele concede o benefício a partir do momento que ele verifica que você, através das contribuições, preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício. Ou seja, você tem que contribuir para ter direito à aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria da pessoa com deficiência, os auxílios e a pensão. Sim. Ou seja, a pessoa, às vezes as pessoas entendem que basta elas terem ou problema de saúde ou um falecimento na família, elas já terão direito. E não é isso que acontece, né, doutor? Não, infelizmente não, né? Muito se vê hoje, né? É bem complicado porque, assim, falta muita informação, até mesmo por parte do próprio INSS, do próprio governo, enfim, de orientar as pessoas da necessidade da contribuição, né? Então, em que pese, né, nós sermos obrigados, enfim, a pagar impostos, etc. e tal, nós temos também a necessidade de contribuir para a Previdência. Tá? Então a Previdência, pelo próprio nome ela diz, ela prevê que algo venha acontecer. E esse algo pode ser uma aposentadoria depois de, sei lá, 35 anos de contribuição, como pode ser uma eventualidade, né, uma intercorrência no meio do caminho. Como a doutora disse, um auxílio-doença, num caso de uma incapacidade temporária, muitas vezes, né, infelizmente, o falecimento, né, daquele segurado que contribuía, acabou, enfim, sofrendo um acidente, tendo um problema de saúde que acabou ceifando a vida dele, os dependentes passam a ter direito. Porém, tudo isso, em contrapartida, deve-se ter o quê? Justamente a contribuição. Né? Então, não são raras as vezes que nos deparamos no escritório, né? Até mesmo dentro do INSS, as pessoas ali nervosas, revoltadas, dizendo, eu tenho um problema, mas o INSS negou o benefício para mim, mas eu estou doente, eu não consigo fazer, né? Não consigo exercer nenhum tipo de atividade, não consigo trabalhar porque eu tenho esse problema de saúde. Ok. Você tinha contribuição, você estava contribuindo, não, já não estava contribuindo há 2, 3 anos, ou nunca contribuí, hoje eu quero aposentar, e infelizmente isso acontece. É um seguro, as pessoas precisam entender isso. A Previdência Social, exceto os benefícios assistenciais, todos os outros benefícios têm um caráter contributivo. É necessário, é fundamental ter a contribuição para poder requerer esse direito. Entendi perfeitamente. Doutor, como que as pessoas fazem para contribuir com o INSS? Certo. Bom, nesse ponto nós temos várias situações, né? Primeira de todas é a questão do empregado, tá? Aquele funcionário que ele é vinculado a uma empresa, a empresa já tem a obrigação, né,
do desconto em folha de pagamento, do holerite dele, certo? Então a empresa repassa a parte dela, desconta a parte da contribuição previdenciária do funcionário e isso está sendo pago, tá? Certo. Então o próprio INSS ele recebe esses valores do segurado empregado. Aquele profissional que ele trabalha por conta própria, tá? Um contribuinte individual ou autônomo, de qualquer exercício de função, atividade, enfim, ele que tem a obrigação desse pagamento, né? Sim. Então aí já é uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque ele sabe que no começo do mês, lá entre o dia 15 e o dia 5 e o dia 15, ele vai ter que pagar essa contribuição, né? Então, nós temos o contribuinte individual. Nós temos também a questão do contribuinte facultativo, que é aquela pessoa que, suponhamos, ele trabalhava registrado, de repente ele foi demitido da empresa, rescindiu o contrato, vai receber um seguro-desemprego durante um período, ele não quer parar de contribuir com o INSS. Então, ele se filia como um facultativo desempregado, mantém as contribuições com o INSS, almejando, logicamente, o retorno ao trabalho, né, vinculado CLT e etc e tal. Nós temos o segurado especial, que são os rurícolas, né, o pessoal que exerce atividade no campo, enfim, e são algumas das alternativas. Fora essas, nós temos também os contribuintes individuais dos planos simplificados, né? Nós temos o baixa renda, nós temos as alíquotas reduzidas de 11%, então são várias classificações de contribuintes que nós possuímos, mas todas elas é aquela questão que nós falamos, né? É a obrigatoriedade da contribuição a partir do momento que se exerce uma atividade remunerada, né? Então, é de extrema importância o pagamento do INSS. Doutor, o estudante pode pagar INSS? Sim. A partir dos 16 anos, existe a possibilidade do pagamento na condição, a princípio, entendo eu, tá? Como um facultativo desempregado, Sim. Ou até mesmo fazer o cadastro, né, de contribuinte individual na condição mesmo de estudante, Sim. tá? E é importante que seja pago, né? Hoje não mais, mas antigamente existia, né, essa cultura dos pais, vamos se dizer, começar a contribuir para os filhos com o INSS, né, para o INSS com os filhos na faixa ali dos 15, 16 anos, né? Então, assim, é importante porque você já, vamos dizer assim, você começa a ter criar o hábito, responsabilidade, né? A responsabilidade contributiva ali do adolescente, né, do jovem, de contribuir com o INSS, deixando bem claro, né, que quanto mais cedo você começa a contribuir, mais cedo você deixa de contribuir também, né? Em tese, né, doutora, por conta dessa reforma da Previdência que houve agora em 2019, as coisas mudaram um pouco. Mas a questão da segurança, que é o que eu sempre digo, né, para os clientes, ainda que demore muito tempo, mas é uma segurança que você tem. No pouco ou no muito, se eu contribuo com um salário mínimo ou se eu contribuo com um teto previdenciário, isso para mim hoje pode de repente diminuir o meu saldo na conta, aperta um pouco aqui, um pouco ali, sim. Porém, o que ocorre? Quando eu precisar, eu sei que eu vou ter uma segurança ali, né? Num momento de aflição ou numa aposentadoria futura, eu sei que aquilo que eu contribuí vai voltar, né? De uma forma ou outra, um pouco menos do que eu imaginava, ou dentro daquele padrão que talvez não seja o que a gente viva naquele exato momento, mas é um reflexo de tudo aquilo que a gente contribuiu e eu acho que isso daí não tem preço que pague. Concordo plenamente com o doutor. Doutor, existe algum caso no escritório do doutor que a pessoa chegou lá com problema de saúde e não contribuía com o INSS?
Várias vezes. Várias vezes, né? E o que você pode falar para essas pessoas que trabalham como autônomo e não entendem realmente a importância de estar contribuindo? Por exemplo, aquele ambulante, né, que é casado, tem 3 filhos menores e acha, por ouvir o tempo inteiro de outras pessoas que não tenham conhecimento, que para que pagaria INSS? É justamente a questão que eu falo da segurança, né? O brasileiro em si, ele tem essa coisa de fechar a janela depois que o ladrão entrou, né? Infelizmente. É verdade, né? doutor. Então, assim, não se tem justamente aquela responsabilidade, se é que a gente pode se dizer assim, né? A respeito das contribuições. Então, isso é muito complicado. O que eu sempre oriento, a partir do momento que você é um profissional autônomo, tá? Nós somos autônomos, Sim. os advogados. Você paga o INSS, doutora? Pago o INSS, previdência privada, enfim. Por quê? Porque eu sei o quanto a minha saúde vale, né? Sim. Então, eu sei o quão importante eu sou para minha família. O trabalho que eu exerço é importante para minha família, para a manutenção da minha família, né? Eu sei que se amanhã eu vier a faltar, eu sei que a minha falta, além da presença do lado afetivo e etc e tal, tem a questão do lado financeiro também. Sim. Né? Então, é justamente isso que as pessoas precisam entender de uma vez por todas, tá? Vários experts, né, falam, mas para que pagar o INSS? Deposita o dinheiro numa poupança, faz um fundo de investimento e etc e tal. Ok, é mais uma opção. Sim. Né? Porém, não deixe de lado, tá? Então, é aquela coisa, né? Quanto mais você puder projetar, certo? De benfeitoria na sua vida, de médio e longo prazo, no caso, ou a previdência em si é longo prazo, é melhor. Porque hoje nós temos vigor físico, saúde mais ou menos, ou estamos bem, mas nós conseguimos fazer. E se amanhã a gente cai doente? Sim, né? Com certeza, então doutor. É muito importante a contribuição. A semana passada eu tive um exemplo lá no escritório de um senhor que chegou com a carteira profissional da esposa dele, já com 63 anos, e que tinha apenas 8 anos de tempo de contribuição, né? Falando, doutora, minha esposa já tem 63 anos e eu quero que a doutora aposente por idade. E aí, é muito triste da gente dar a notícia que, infelizmente, ainda que ela tenha 63 anos, ela não terá direito à aposentadoria porque ela não contribuiu os 15 anos, né? E aí, qual é a segunda frase? Doutora, mas ela tá doente, Sim. né? Acaba dando no mesmo, porque também estava sem contribuir há mais de 10 anos, né? Então, nem tinha os 15 anos de contribuição para se aposentar por idade e também nem tinha qualidade de segurada para entrar no auxílio-doença, doutor. Sim. Então, é por isso que eu acho que a gente fala, né, e repete da importância da contribuição. Sim. E aquela coisa, né? Infelizmente, o que ocorre? A gente só passa a dar valor a determinada situação, a partir do momento que realmente aquilo ali vai fazer falta, né? E é o que eu falei, estamos bem hoje. Sim. Estaremos bem daqui meia hora, daqui Sim. 20 minutos, daqui 2 meses, daqui 10 anos. Então, tudo aquilo que for para prevenir, eu acho que é de extrema importância. Principalmente para quem tem família, Sim. né? Então, que depende ali, são vários, é a composição familiar, né? A renda familiar. Então, se em 2 já está difícil, imagina se um, de repente, ficar temporariamente ali incapacitado. Sim. Como que fica a situação? Né? Então, é aquilo que eu digo, gente, no pouco ou no muito, contribua com o INSS. Tá? Mas eu não concordo porque é um valor alto. Ok,
O dinheiro é para o governo. Não, o dinheiro não é para o governo. O dinheiro é para você mesmo. Né? Então, assim... o dinheiro será revertido, outro, né? Vai voltar, vai te beneficiar. Então, é aquela coisa. O seguro do carro. Todo mundo que tem um carro tem que ter um seguro. Eu entendo que não deveria, porque a segurança deveria cuidar, né, do patrimônio, enfim, né? Mas aquela coisa, você pode bater seu carro, você pode ter seu carro furtado a qualquer momento. Você paga o seguro para não usá-lo. Porém, quando você precisar usar, o seguro vai estar lá, vai falar assim, ok, é isso aqui, ó, você tem o direito a receber isso. O INSS é a mesma coisa, você paga ele para usar futuramente, como já havia dito, aposentadorias, etc e tal. Porém, nós temos também a questão do auxílio, nós temos também a questão da pensão. Ou seja, estou pagando, tenho a qualidade de segurado, estou dentro da carência. Fiquei doente, tenho o benefício do auxílio-doença. Fiquei inválido, tenho a aposentadoria por invalidez. Infelizmente, vim a falecer. O que acontece? Tenho esposa? Recebe o benefício da pensão por morte. Tenho filhos menores ou incapazes? Recebe a pensão por morte. Né? Então, tudo isso, de um jeito ou de outro, ainda que a duras penas, vai reverter positivamente à pessoa que está contribuindo, que é o segurado, ou ao dependente, enfim. Doutor, eu quero entrar agora na revisão da vida toda, que nós não conversamos da última vez, mas antes disso, gostaria que o senhor falasse e repetisse. A aposentadoria por idade tem que ter contribuição? Sim. Olha para a câmera e fala, doutora. Sim, tem que ter contribuição, gente. Aposentadoria. Tudo aquilo que for aposentadoria, que escutar a palavra aposentadoria é de caráter contributivo, tá? Então, o que acontece? Mulher ou homem? Homem, 65 anos de idade. Mulher, 62 anos de idade. No mínimo, 15 anos de contribuição. 180 contribuições para fins de carência. 180 meses de contribuição equivale a 15 anos de contribuição, tá? Então, tem que ter contribuição. Quando a pessoa falar aposentadoria por idade, 62 anos, mulher, 65 anos, homem, com no mínimo 15 anos de contribuição. Ah, mas eu não tenho 15 anos de contribuição. Eu tenho só 10. Tem que contribuir mais 5, tá? Eu não tenho 10 anos, não tenho 15, doutora. Eu só tenho 8 anos de contribuição. Vai ter que completar o tempo necessário para atingir os 15 anos. Ah, eu não tenho contribuição alguma. Posso aposentar? Não. Você vai ter direito, a depender da sua situação financeira, social, familiar, ao benefício de amparo assistencial, tá? É isso. Não tem outra alternativa a não ser contribuir, no caso. Tá legal. E nesse sentido, eu, 62 anos... tenho apenas 10 anos de tempo de contribuição. Esses 5 que tá faltando, eu posso pagar de uma vez? Não existe essa possibilidade do pagamento, né? Por quê? O que acontece? Os pagamentos em atraso, eles funcionam da seguinte maneira. Vamos supor aqui. Eu paguei a última contribuição minha agora em julho de 2024, certo? Eu fiquei até janeiro de 2025 sem contribuir com o INSS. Eu posso pagar o atrasado desde lá de julho de 2024 até o mês que eu estou agora? Posso. Por quê? Não passou de 12 meses de contribuição em aberto, tá? Eu ainda estou dentro da qualidade de segurado, certo? Então, o que é a qualidade de segurado? Eu contribuí com o INSS durante um período, eu tenho um período de 12 meses que eu posso ficar sem contribuir com o INSS, mesmo que isso não vai atrapalhar na perda da qualidade de segurado. Porém, se passar do período de 12 meses, eu já não posso mais fazer o pagamento dessas contribuições retroativas, tá? Então, isso não é possível de acordo com a própria instrução normativa, a legislação previdenciária, tá?
Mas eu tive um período lá de 1980 e alguma coisa que eu deixei de pagar e na época eu exercia uma atividade. Não pode pagar mais, tá? Por quê? É decadente, certo? Então, além de ser decadente, né? Você também, daquele período em diante, você acabou perdendo a qualidade de segurado. Então, isso daí é bem, bem complicado. Então, a ideia é, não tenho tempo de contribuição, continua contribuindo daquela data em diante, ainda que demore um pouco mais, porém, é uma segurança, você vai pagar muito menos, porque podem ter certeza, fica caro fazer o recolhimento atrasado, porque fora o valor principal da contribuição, nós temos os juros e as multas, né? Então isso daí, via de regra, acaba praticamente sendo o dobro do valor. Tá ok, então, doutor. Para finalizar ainda, o LOAS, benefício assistencial. Quem tem direito? Homem e mulher é a mesma idade ou é igual aposentadoria por idade? O LOAS, que é o benefício de amparo assistencial, né, o benefício de prestação continuada, tá? Tanto o homem quanto a mulher, o requisito etário é Sim. o principal. Ok. É 65 anos de idade para ambos os sexos, tá? Não há necessidade de ter contribuído com o INSS, certo? É o único benefício, vamos dizer assim, em tese, que não existe essa contrapartida de contribuição. São para aquelas pessoas que, de repente, durante a vida trabalharam como autônomos, sem registro, faxineira, empregada doméstica, nem empregada doméstica, faxineira, ambulante, né? Então, só que chegou num determinado ponto da vida que viu que já era tarde para começar a contribuir e hoje vive numa situação de miserabilidade. Tá? Ou seja, não é para todo mundo, são para as pessoas que estão em estado de miserabilidade, que a família não pode ajudar e que tem mais que 65 anos. Sim. Então, o que ocorre? Eu tenho 65 anos de idade, eu vivo numa condição precária de vida, tá? Então, eu passo necessidade, e é isso que as pessoas têm que ter em mente, tá? Não raras as vezes, várias pessoas procuram, entram em contato com o escritório, com advogados, etc e tal, e falam, eu gostaria de me aposentar, eu tenho 65 anos de idade. Mas, quando você vai ver, a pessoa não tem contribuição, tem uma vida, vamos dizer assim, tranquila, né? Conseguiu durante o período aí de vida, de trabalho, enfim, ter alguma coisinha ali, um comércio, uma casinha de aluguel, alguma coisa, e aí acha que tem direito a receber esse benefício, né? Sim. E não é por aí, tá? O próprio nome diz, assistência. Sim, exatamente. Então, é justamente para aquelas pessoas que necessitam da ajuda do amparo do governo, tá? Do amparo da assistência social, porque elas não possuem condição de ter um rendimento próprio e elas também, um outro detalhe, não têm condição de serem mantidas pela família, pelos familiares, tá? Então, se você é um idoso, né, ou uma idosa que tem 65 anos ou mais, e preenche esses requisitos, né? Então, assim, não tenho condição de, não tenho renda, a minha família não tem como me ajudar. Sim. Tá? E realmente eu vivo num estado de necessidade, de miserabilidade, esse benefício é para você, tá? Porém, se você é uma pessoa idosa, mas que tem sustento próprio, que graças a Deus, vamos dizer assim, a família consegue ajudar, dá todo o suporte, dá todo o amparo, mantimento, enfim, não é o caso do benefício, tá? Então, isso é muito importante deixar frisado. Tá, só uma observação, doutor. 65 anos é um jovem, né? É um jovem idoso.
Hoje em dia... Eu entendo da seguinte maneira, depende muito da condição de vida que você teve, né? Então, se você pega uma pessoa que trabalha numa área urbana hoje, com 50 anos, 55 anos de idade, e você pegar a mesma pessoa que trabalha numa área rural, um trabalho braçal, você olha, realmente é uma situação complicada, né, doutora? Com certeza, então, doutor. Tudo são situações diferentes, até por isso que a legislação, né, para o rural é de uma maneira e para o urbano é de outra, né? Sim, sim. E isso não tem como colocar na balança, né? Então, tudo depende muito da condição de vida que a pessoa teve. Tanto a diferença da idade da mulher e do homem, quanto do rural e do urbano. Sim. Né? E também da pessoa com deficiência, né? Então, a legislação é muito sábia nesse sentido, né? De ter esses pormenores, né? Sim. Doutor, e agora, a revisão da vida toda? Quer falar um pouquinho da revisão da vida toda? A famosa da revisão da vida toda? Falar e passar nervoso. Vamos lá. Quem tem direito à revisão da vida toda? E qual é o prazo, né? Que a legislação determina que a pessoa possa requerer? Vamos lá. Revisão da vida toda. O que acontece? Surgiu essa tese há anos atrás, tá? Fundamentada em lei, diga-se de passagem, dizendo o quê? As pessoas que contribuíram, que começaram a contribuir antes de julho de 1994, elas poderiam ter a opção de incluir todos os salários anteriores a julho de 1994 dentro do cálculo do valor da sua aposentadoria, certo? O que significa isso? Todas as contribuições da pessoa, suponhamos um homem, ele começou a trabalhar em 1978 e se aposentou em 2013, tá? De acordo com a previsão legal, ele teria a opção de escolher, tá? Incluir as contribuições desde lá do início das atividades laborativas dele até a data da concessão do benefício, certo? Porém, o que ocorre? Quando houve a reforma da Previdência, a primeira reforma lá atrás, o que aconteceu? O INSS excluiu isso, tá? E passou a conceder o benefício com base nos salários vertidos a partir de julho de 1994 em diante. Todos aqueles períodos atrás, eles deixaram de ser considerados como base de salário de contribuição, contaram apenas como tempo, né? E a composição do salário de benefício passou a ser a partir de julho de 94 para frente, tá? Consequentemente, muitas pessoas tiveram os benefícios com valores defasados, né? E até aí, foi a partir daí que veio a revisão da vida toda. Certo. Tá? Justamente para fazer valer o direito desta previsão legal que existe dentro da lei, garantindo ao hoje aposentado o direito de fazer valer na justiça todos os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Então, nós temos situações hoje, refazendo os cálculos da concessão da pessoa, principalmente aposentadoria por idade, né? Daqueles senhores, senhoras que trabalharam, ganhavam bem, né? Anterior a julho de 94, o benefício hoje sai de salário mínimo e pode chegar a 4, 5 mil reais. Sim, né? É uma grande diferença, então, né, assim, doutor? É uma diferença absurda. Mas, infelizmente, tivemos aí alguns percalços no meio do caminho por parte, né, do STF, mas com fé em Deus e no bom trabalho de vários advogados, várias associações que estão ajudando nesse sentido, esperamos aí que tenhamos boas notícias e que não demore muito. Isso. De qualquer maneira, para aquelas pessoas, né, que entraram com a aposentadoria e não faz mais que 10 anos, é interessante fazer o cálculo, né, doutor? Para saber se elas teriam direito ou não.
um ponto importante em relação à revisão da vida toda, tá? Muitas pessoas acham que a revisão da vida toda é um direito para todos, e não é assim que funciona, tá? Por que que eu digo isso? Tem benefícios que, se forem revistos, aumenta o valor do benefício, certo? Porém, existem outros que acaba por diminuir. Principalmente para aquelas pessoas que não tinham bons salários anteriores a julho de 94. Então, muita atenção com relação a isso, tá? Por isso que o mais importante de tudo é ter o amparo de um profissional na área. Sim. E fazer os cálculos, tá? Não é que você, ao entrar com o pedido de revisão, você vai ter o seu valor de benefício diminuído. Não é isso ou que aumentado. acontece. Não. Porém, concorda que existe aí uma esperança que é gerada? Sim. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela recebe lá um papelzinho na casa dela, um encartezinho da propaganda da revisão, falando que tem direito a valores X. Que todos têm direito, 10 mil reais, assim 20 mil reais. Funciona, gente. Sim. Tá? Então, isso daí é muito importante. Tá? O primeiro passo, saber se faz mais de 10 anos que você se aposentou. Se faz mais que 10 anos que você se aposentou, não teria direito porque prescreveu. Um detalhe importante nisso, doutor, é o seguinte. Houve uma reforma da Previdência agora em 13 de novembro de 2019. Sim. A revisão da vida toda, ela é válida de 12/11 de 2019, 10 anos para baixo. Sim. Certo? Então, o que que ocorre? Hoje nós estamos em 2024. Limitado a 2019. Então, ficou limitado a 2019. Então, tem que fazer uma continha exatamente. aí. Porque depois da mudança da lei de 2019, né, mudaram-se as regras e quem se aposentou de novembro de 2019 para frente já não tem direito à revisão da vida toda. Sim. Certo, doutora? Então, assim, gente, a primeira coisa é fazer o cálculo. É o meu? Opa! Alarme, gente. Parou. O primeiro ponto é fazer o cálculo para saber quem tem ou não, antes de procurar efetivamente entrar com o processo. Sim. Doutor, planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário. Vamos lá. O que é importante. O que eu quero saber? Por exemplo, aquela pessoa que trabalhou seletista por um bom tempo, com salários ou no teto ou acima do teto, e agora ela está desempregada ou exercendo uma atividade, né, de contribuinte individual, o antigo autônomo. Como que ela sabe se é interessante que ela continue recolhendo com teto ou se ela pode recolher com salário mínimo? Lógico que dentro da necessidade de cada um. Mas o quão é importante, nesse caso, numa dessas situações, em fazer o planejamento? O planejamento previdenciário, eu entendo que, assim, ele é de extrema importância para as pessoas, porque através dele você consegue identificar, certo? Possíveis resultados futuros, tá, de uma aposentadoria. Então, nós partimos do sentido daquela pessoa que é um regime CLT. Sim. Tá? Ela trabalha registrada, tem o salário dela, seja lá qual for. Nós conseguimos projetar, né? Quanto tempo de contribuição ela tem hoje, quanto tempo está faltando, em que regra que ela vai se encaixar. Tá? Qual é o valor futuro da aposentadoria dela, se ela manter aquela base de salário que ela já possui. Sim. Se for aumentar aquela base de salário, suponhamos, hoje eu ganho, sei lá, 10 mil reais. Se eu aumentar, que seria o teto previdenciário. Sim.
Mas se eu for começar a trabalhar de autônomo, em vez de eu pagar sobre o teto, eu vou ter condição de pagar sobre R$ 2.000. Isso vai impactar no valor futuro da minha aposentadoria? O planejamento previdenciário, ele vem justamente para isso. Ele traz para você todos os caminhos possíveis, daí para frente, cabe ali ao contribuinte, né, a pessoa escolher qual é o melhor caminho a ser seguido, qual que vai ser a melhor opção para ela, né? Então, o planejamento previdenciário, ele vem nesse sentido, com relação às contribuições. O que eu devo pagar, como eu devo pagar, qual valor, até quando, né? O retorno desse investimento. Então, a partir de hoje, se eu pagar X, eu vou recuperar ele em quanto tempo? Sim. Né? Então, isso é importante. Planejamento previdenciário também, ele ajuda no sentido daquelas pessoas que, de repente, durante algum período da vida, exerceram uma atividade insalubre, né? Você consegue mensurar, incluir, né, os multiplicadores que são previstos, né, na legislação previdenciária, projetando qual é o tempo dela com esse enquadramento de especialidade, quanto tempo falta para ela poder se aposentar, se de repente seria cabível uma aposentadoria especial ou não, tá? Então, é de extrema importância porque ela consegue te dar um norte. Então, como a doutora disse, hoje eu pago no teto, mas e se eu pagar salário mínimo, vai impactar? Depende, né? Nós não sabemos. Porém, com o estudo, com o levantamento previdenciário, nós conseguimos visualizar isso ao final dos cálculos, tá? Para poder entender melhor. Será que eu preciso continuar pagando até no teto até o final para que eu tenha um valor de benefício mais significativo? Né? Então, por exemplo, paguei a vida inteira sobre teto previdenciário. Está faltando 2 anos para mim poder me aposentar. Pelo planejamento previdenciário, nós conseguimos, né, saber o valor de se essa pessoa continuar contribuindo esses 2 anos no teto, qual vai ser o valor da aposentadoria dela ao final, que não necessariamente vai ser teto, tá? Sim. E também nós conseguimos projetar, se ela parar de pagar no teto e ela começar a pagar sobre salário mínimo, vai alterar em quanto o valor do benefício dela. E muitas vezes a pessoa, ela acaba, em tese, perdendo dinheiro ou deixando de investir em algo que de repente poderia ajudar de alguma outra maneira, né, que não seja o INSS, por desinformação, né? Então, o estudo previdenciário, ele vem justamente nesse sentido. Doutor, essa semana o senhor atendeu uma cliente, né, que ela foi até o escritório para fazer um levantamento previdenciário da filha dela. A filha dela tem 32 anos e ela sempre pagou o salário mínimo, inclusive agora pagando MEI, e ela queria pagar sobre 2 salários mínimos. O que o senhor conversou com ela? Qual foi a instrução mediante esse planejamento que você fez, que você passou para ela? Principalmente para os jovens de hoje em dia. Salvo exceção, se você é um funcionário registrado, tá? As contribuições, elas são obrigatórias, elas vão ser descontadas com base no salário que você tem anotado em carteira. Porém, quando você é um profissional autônomo, tá? E você tem você é jovem ainda. Então, aquela coisa, eu tenho 30 anos de contribuição pela frente, tá? Lógico, quanto mais eu pagar valor do INSS, de contribuição do INSS, se alguma coisa acontecer com a minha saúde, tá? Eu vou ter um auxílio melhor. Porém, se esse não for o meu objetivo, pagar para requerer um auxílio-doença, algo do tipo, eu posso pagar no salário mínimo e eu invisto em outro tipo de rentabilidade futura. Eu posso pegar esse valor e alocar ele em outro lugar, tá? E aí o que ocorre? Pode falar, doutor. É porque no caso dela, se a mãe dela contribuísse até 2 salários mínimos, não alteraria em nada o valor da aposentadoria. Justamente só acima de 3 salários. Então, o que acontece? A partir do momento que você começa a contribuir com um valor maior, você precisa projetar aquele valor
você precisa projetar o valor futuro. Muitas vezes não compensa o investimento, né? Então, realmente, é muito importante planejamento. Exatamente, doutor. Tem pessoas que vale a pena continuar contribuindo com o teto e tem pessoas que não vale, né? Que pelo número de contribuições que ela já fez no salário mínimo, é mais interessante, dependendo de quanto tempo falta para aposentadoria, que elas continuem contribuindo no salário mínimo. Sim. Doutor, tem mais alguma coisa que o doutor queira falar em relação ou a planejamento, aos benefícios, revisões? O que o senhor acha mais importante destacar nesse momento? Eu acho que o mais importante de tudo hoje, né, no país que a gente vive, da maneira que nós estamos vivendo, é contribuir com o INSS. Certo? A contribuição com a Previdência Social não é jogar dinheiro fora, não é entregar dinheiro para o governo. É uma necessidade, tá? Para todos, sem exceção. Por quê? Nós não sabemos do nosso dia de amanhã, tá? Como eu disse, a saúde, ela pode ser uma hoje, ela pode estar diferente daqui a meia hora, tá? Hoje nós trabalhamos, conseguimos suprir as nossas necessidades, as necessidades das nossas famílias, enfim, porém nós não sabemos como que nós estaremos com 60 anos, com 65, com 70, enfim, né? Então, independente do que for e de qualquer situação que esteja acontecendo, contribua com a Previdência, tá? Que seja sobre 11% do salário mínimo, com base em salário mínimo, com base em 2.000, 3.000, enfim. Não importa. Mas pague, porque é um seguro e nós estamos pagando por aquilo que nós não estamos vendo, porém pode acontecer, tá? Então isso é o recado que eu deixo. Desde o jovem, dos 16 anos, até o rapaz, o jovem senhor aí dos seus 40, 50 anos, 60 anos, mas pague o INSS, porque é de extrema importância. Tá ok, então, doutor. Terminamos por aqui hoje, Obrigado, então? Obrigado. Obrigada, doutor. Até. Até.